Eu já vou aproveitar o dia de hoje para gravar também o vídeo que eu gosto de colocar para vocês semanalmente, falando sobre questões minhas ou pessoais ou de trabalhos, para que vocês tenham essa percepção de que somos todos seres humanos, estamos todos aqui nesse processo de transformação e de ativação da nossa consciência. Então, o vídeo de hoje ele tem a ver com um processo meu, tá? Eu vou falar sobre a necessidade da observação e da aceitação dos medos. Então, você sabe que essa semana, na sexta-feira, dia 1º de julho, eu vou fazer uma operação estética. E, para mim, eu sou super bem resolvida com isso, já fiz outras interações na minha vida, afinal de contas, sou uma pessoa que fez operação do estômago em 2001. E depois disso acabei fazendo algumas cirurgias estéticas. Então, para mim estava tudo certo, estava muito bem resolvido. E agora, né, não era exatamente, eu já tinha meio que programado esse ano fazer essa cirurgia, mas a vida correu de uma forma diferente e eu tinha desistido de fazer a cirurgia estética esse ano. Não estava no meu programa. Mas eventualidades aconteceram, né, então por motivos de força maior, eu vou ter que operar este ano, e aí acabou sendo programado que seria feita a operação agora. Então tá tudo certo. Então eu tô tranquila, fiz todo o movimento, fiz todos os fui no médico, fiz os exames, levei para ele, marquei a cirurgia, e aí fui olhar no tarô se daria tudo certo a cirurgia, e o tarô mostrou para mim que daria tudo certo. Mas me mostrou que eu trazia traumas muito fortes que precisavam ser trabalhados. Na última cirurgia estética que eu fiz, eu fui fazer a redução da pele que tinha sobrado nas pernas, porque eu emagreci muito e acabou sobrando pele ali, que era uma coisa que não me incomodava, mas aquilo alterou o meu equilíbrio e acabou mexendo com a minha coluna, já que eu já tenho escoliose há muitos anos. Então, o médico, depois de milhares de exames, a gente viu que aquela dor na coluna estava acontecendo por causa daquela flacidez. Então, fui operar a tal da cirurgia da flacidez. Isso tem uns 17 anos, mais ou menos. E quando eu fiz essa cirurgia, a cirurgia foi super complicada. O médico fez muito mais do que ele poderia fazer. Minha cicatriz abriu. Eu sou muito grande, muito alta. Eu não conseguia sentar, não conseguia levantar. Precisei da ajuda de alguém, meu cunhado que me ajudou muito. Eu tive muita, mas muita dor absurda durante 2 meses. Eu estava até contando para Carla que está aqui em casa, que nesse período foi a primeira vez na minha vida que eu não conseguia meditar nem trabalhar com a minha energia. Inclusive um amigo meu, o Horácio Frazão, foi me visitar em casa e eu contei para ele, eu falei, e ele falou: "Eu tô vendo que você tá com muita dor", né, e o remédio não fazia efeito. Ele falou: "Você não consegue mexer com a sua energia?" E eu chorei, falei: "Eu não consigo mexer com a minha energia, eu tenho tanta dor, mas em tantas partes do corpo, a situação em si me desequilibrou tanto que eu não consigo mexer com a minha energia". E ele falou: "Nossa, eu nem acredito, né, eu mexia mais com mais energia do que ele fazia, eu era a pessoa que acho que mais mexia com energia durante o dia", ele falou: "Eu não consigo acreditar, Lili, é impressionante". E eu falei: "Eu não consigo, eu não conseguia ter equilíbrio para me centrar e mexer com a minha energia". Então foi uma experiência muito traumática mesmo. E isso fez sentido para mim, falei: "Nossa, eu tenho que fazer uma mesa para que eu tenha uma boa cirurgia e tenha uma boa cicatrização, me libertando de toda a carga do passado". E fiz essa mesa já faz 1 mês. E tô indo tranquila, tô indo bem, fiz as previsões do tarô para este mês, e se você ver Libra e Virgem, que é meu signo, né, do Sol e meu ascendente, me deu um alerta quando eu fiz as previsões. Falei: "Ih, meu Deus, será que vai dar algum problema na minha cirurgia?". E aí eu tirei um tarozinho depois das previsões e perguntei como é que seria, falava que o final da minha cirurgia ia ser ótimo, que eu ia ficar super bem, que não sei o que e tal. Falei: "Mas e a minha cicatrização?", né. E aí o tarô deu ali a possibilidade de uma complicação. Por quê? Porque quando eu fui no médico, ele falou para mim que poderia haver rejeição do bico do seio, já que dessa vez ia cortar, e eu não tinha pensado nisso.
Nunca imaginei que isso fosse uma coisa que pudesse acontecer, não existia na minha realidade de forma nenhuma. Eu nunca tinha pensado nem ouvido falar disso. Então era uma coisa que não ia ser criada na minha realidade, porque não existia nos meus conceitos. Mas o bendito do médico falou, por ser um médico ou medroso ou muito cuidadoso. Dizem as minhas amigas aqui do Paraná que ele é muito cuidadoso, então vou levá-lo como muito cuidadoso. E aquilo eu percebi que mexeu comigo. Aí 2 dias depois que eu passei no médico, ele falou isso, eu atendi uma pessoa que eu nunca tinha atendido, e fez uma cirurgia dessa há 7 meses e que teve a bendita da rejeição do bico, e que tem dificuldade de cicatrização, que falou que agora estava ótima e que ia fazer a tatuagem que o médico falou. Então isso ficou gravado no meu inconsciente, ficou como um estado de alerta. Mas eu fiz a mesa e estava tudo bem, estava tranquilo. O tarô das previsões mostrou outra coisa, né, e aí eu fiz o tarô e mostrou que eu poderia ter uma complicação no pós-operatório, na cicatrização. Então eu estou programada para fazer essa mesa, acho que eu vou fazer hoje, se eu conseguir depois do meu trabalho, no mais tardar amanhã. E então, eu percebi eu estou tendo ataque de dores no corpo. Eu tenho fibromialgia. Fibromialgia só me ataca quando eu estou muito estressada. E aí você fala assim: "Mas Liliane, você faz meditação todos os dias, vive estressada?". Não, eu não vivo estressada. É super tranquilo para mim, eu vivo muito tranquila, mas eu tenho uma mente muito ativa. Eu acho que os dias que eu não trabalho, nem que seja um pouquinho com a minha energia, minha mente fica super ativa. E a minha mente, por ter um ascendente em Virgem, ele está sempre programando as coisas, né? Sempre querendo acertar tudo, sempre querendo manter no controle. É o meu arquétipo de vida no tarot quântico é a imperatriz, né? Então eu quero manter tudo sobre o controle, junto com o imperador, que aí é certeza que só faço eu. Então eu tenho trabalhado muito isso. O imperador já não fica aparecendo nos meus tarôs, então já dei para as pessoas o que elas têm que fazer, já não acho mais que só eu tenho que fazer, mas aquilo que eu sei que é o que eu tenho que fazer, por exemplo, na parte do meu trabalho, que é a criação, a gravação dos vídeos, o canal do YouTube, os atendimentos, sou eu quem faço, não tenho como passar isso para uma outra pessoa. Aí eu sou muito controladora, né? Então eu vivo, continuo a estrutura da imperatriz. Então o que que acontece? Aquilo ficou muito forte em mim. Eu tenho programado a mesa, mas disparou a minha fibromialgia semana passada. E aí eu comecei a parar para pensar por que que disparou a fibromialgia. E eu percebi primeiro, né, que para mim é muito difícil ficar 15 dias sem atender. Da mesma forma que eu tenho muito receio de ficar 15 dias sem poder fazer as meditações com vocês. É, 15 dias sem atender é muito mais do que o dinheiro, né? Somos profissionais liberais, dependemos do dinheiro que nós trabalhamos para receber, mas não é isso. É muito disso também, porque eu estou reformando uma casa, né? Estou construindo uma casa nova junto com a minha casa, né? Estou fazendo a cirurgia, então óbvio que, né? Essa coisa do fazer o dinheiro é uma coisa que pega um pouco em mim. Mas a gente tem a segurança financeira, não é isso. O que me pega muito é como eu vou deixar os meus clientes esperando 15 dias. Nossa, como é difícil isso para mim, né. Então eu vim trabalhando a semana passada, aliás, para falar a verdade, mais do que a semana passada, pelo menos uns 15 dias eu venho trabalhando isso na minha cabeça, né, que como eu vou deixar os meus clientes eles esperarem 15 dias? E se a pessoa está numa situação complicada, se ela está num surto, se ela precisa tomar uma direção para uma coisa que ela vai fazer no tarô, né, se ela precisa de uma mesa de urgência, está passando por um problema, né, ou tem uma doença, então, né, uma briga em família, então eu venho trabalhando isso em mim. E que engraçado, uma pessoa que falou uma coisa para mim que conseguiu me dar um acalento foi minha mãe, que falou assim: "Lili, pensa que você vai tirar 15 dias de férias, né, e 15 dias de férias você não estaria trabalhando. Se eu estiver fora da minha casa e eu não levar meu tarô à minha mesa, eu não trabalho mesmo, mas se eu levar, eu trabalho", né, mas enfim, isso foi uma coisa tranquila. Aí vem aquela história de será que são só 15 dias? E a fibromialgia melhorou, mas não passou. Ontem, né, de novo, eu tive uma crise intensa de fibromialgia, né, de doer tudo. E aí, à noite, eu fui tomar banho e eu passei por um processo que é o que eu quero ensinar para vocês, é muito importante.
Eu estava pensando comigo, eu falei assim: "Isso aqui é medo. Eu tô cheia de medo". E eu sou uma pessoa muito corajosa, vocês não têm ideia. E sou muito vou e faço, acabou e não sei o quê, e enfrento. O medo não é uma coisa normal na minha vida. Então, para mim, perceber ou aceitar que eu tenho medo é uma coisa, assim, monstruosa, porque não é uma normalidade na minha vida, né. Eu sou muito destemida, muito corajosa, sempre fui muito de avançar, de ir para frente, de fazer, de me meter e de não ter medo mesmo, né. Então, para mim é uma coisa, assim, muito difícil você imaginar que é um medo, mas ontem eu fiz essa introspecção na hora do banho, eu falei: "Eu estou com medo, isso é medo". Aí eu conversei comigo, que é uma coisa que eu estava falando pra Carla, que é sensacional a gente aprender a conversar com a gente, né. E depois eu ouvi isso e depois eu fui conversar com o meu marido, né, falar sobre isso. Depois que eu tinha percebido os meus medos, eu fui conversar com ele, né. Então, do que eu tenho medo? Eu percebi que eu tenho medo de ficar parada 15 dias, eu tenho medo que a cirurgia não dê certo, eu tenho medo de não ter uma boa cicatrização, eu tenho medo de ficar sem atender 15 dias. Eu já devo ter falado 2 vezes para vocês verem que isso é uma coisa, assim, complexa para mim. Eu tenho medo, de precisar das outras pessoas. Eu tenho medo de precisar da ajuda do outro, porque sempre sou eu que ajudo. Eu sou uma pessoa que tem uma profissão onde eu dou direcionamento e ajuda para as pessoas. Eu sou ótima, se você precisar da minha ajuda e eu estiver disposta a dar, que é uma coisa que normalmente eu faço, né, eu vou lá e ajudo. Mas e aí? Tentar a ajuda, precisar da ajuda do outro, olha o medo que eu tenho. Inclusive eu falei para meu marido o seguinte: minha mãe vem, né, na quarta-feira para me ajudar. E aí eu falei para ele, falou: "Vamos definir bem definido", isso eu falo já há 2 meses. Minha mãe falou que vai ajudar com as coisas da casa com a Morgana, você vai cuidar de mim, vai lavar meu cabelo, vai me ajudar a levantar, vai fazer tudo, né, porque a minha mãe é pequenininha, né, eu tenho 1,50 m e alguma coisa, tipo uns 56, e eu tenho 1,78 m. Então eu não quero que nem a minha mãe que tem 75 anos ou 1,5 m tente me ajudar a levantar, eu quero que o meu marido de 1,90 m, 42 anos vai me ajudar. Né, então ele ri, ele fala: "Não, não, não vou", né, só para me provocar, eu fico agoniada, tal. E eu percebi, eu falei: "Eu tenho medo que você saia de perto de mim, eu preciso da ajuda, eu preciso levantar, eu preciso de alguma coisa e a minha mãe não possa me ajudar. Eu tenho medo de você não estar aqui para me ajudar", né. Então foi muito importante eu perceber isso tudo. E foi muito importante eu verbalizar primeiro para mim. É óbvio que quando a gente conversa com outra pessoa é maravilhoso, mas eu até estava explicando para Carla que eu prefiro sempre falar para mim, fazer isso, ou verbalizar tudo na minha vida. Eu verbalizo para mim, né, eu sento comigo e falo: "Então vamos lá, Liliane, né, vamos conversar. Desse meu lado esquerdo é a Liliane que vai falar o que tem que falar, e do meu lado direito é a Liliane com consciência que vai dar o direcionamento para a Liliane que precisa falar", né. E eu prefiro 1000 vezes fazer esse processo, eu expliquei para ela que eu faço isso, porque eu tenho um marido que sempre tem, opinião para tudo, né, e eu às vezes eu quero só falar e eu quero a minha opinião, quero eu resolver, né, olha lá o medo de contar com os outros. Então, eu converso muito assim comigo, isso é muito legal. E uma das coisas mais importantes na nossa vida é a gente entrar em contato com os nossos medos. Compreendê-los e aceitá-los. E principalmente verbalizá-los para nós mesmos. Por quê? Porque quando eu entro em contato com medo e eu aceito que eu tenho medo, eu dou a chance da mudança. Não é só cura com mesa metatrônica, porque a mesa metatrônica que eu vou fazer não é para os meus medos, é para que eu tenha uma boa cicatrização mesmo, né, que é o que saiu no tarô. Mas é justamente para você poder ver o que está dentro de você, os medos que você tem. E quando você verbaliza para você, é como se você tirasse de você e você colocasse aqui fora. Quando eu coloco aqui fora, eu aceito que existe, eu dei uma vida para aquilo, né. Eu tenho medo que estava vivo dentro de mim, mas eu não aceitava. Eu tirei ele de dentro de mim, dei a vida e vi que ele está aqui. Eu posso lidar com ele conscientemente.
Eu posso conversar com mim mesma, né, e falar: "Poxa, você tem medo, né, de teu marido não estar aqui, ele vai estar aqui, ele é a pessoa mais cuidadosa e preocupada no mundo, né, então se ele tiver saído, você precisar dele, você ligar para ele, ele vai largar tudo e voltar correndo". Isso é medo, né, isso é besteira. Ele vai estar aqui presente. Tirar o medo e falar assim: "Poxa, você está com medo de contar com a ajuda dos outros, com a precisar dos outros, que isso? A pessoa que está aqui para te as pessoas que estão aqui do lado para te ajudar são pessoas que te amam profundamente. Meu marido, minha filha, minha mãe, depois a Carlinha falou que vem aqui me ajudar, são pessoas que me amam como família, são famílias, né. Por que que eu não posso receber o amor delas?" Que é uma coisa que eu falo no vídeo da semana que vem, essa criança que não recebe amor, a história de não receber o amor e o cuidado dos outros. Então, por que eu não posso aceitar isso? Uma besteira, né. Medo da cicatrização, poxa, você tem a ferramenta mais poderosa que existe na nossa atualidade, faz a mesa, vai dar certo. Se dá certo para todos os seus clientes, para você sempre deu, vai dar certo e acabou, né. Medo, põe para fora, verbaliza, dá um corpo, aceita que existe, aí você pode trabalhar conscientemente. E óbvio, aquilo que é mais difícil de ser trabalhado aqui conversando com você mesmo, converse mais vezes com você. Senta com você e pergunta: "E aí, você tá com medo ainda?", né, "Como que você tá sentindo hoje? Como é que você tá se sentindo com relação a tal coisa?". Vai entrando em contato e vai sempre conversando com você. Lógico, coisas como a, né, cicatrização da cirurgia, vai fazer uma mesa metatrônica, né, porque você tem confiança, segurança e certeza, porque trabalhou com a mesa, tá feito, né, então é muito importante. Eu tô contando a experiência para vocês entenderem que não há vergonha nem falta de consciência de se ter medo. Sabe por quê? Sabe por que existe o medo? O medo, ele vem do nosso cérebro animal irracional, de uma parte do nosso cérebro físico. Ele existe do nosso cérebro, da nossa psique, do animal mesmo, que é a parte instintiva, que vem daquele ancestral animal que precisava se proteger, porque senão ele corria risco de vida. Então o medo ele existe como uma forma de autoproteção, mas da sua existência, da sua vida mesmo. Lógico que à medida que a gente vai ficando, cada vez mais inconsciente, desequilibrado nessas vivências loucas da vida, o medo ele se torna uma coisa irracional e muito maior, né, ele para de ser um sistema benéfico de autoproteção e autopreservação para se transformar num limitador. Mas não ter medo nenhum nunca é quase que impossível, a não ser que você seja realmente um mestre iluminado, um Buda iluminado, que transcendeu a matéria. Então ele já tem controle sobre a matéria, ele sabe que nada vai acontecer, né. Mas caso contrário, o medo ele vem de tempos em tempos, porque ele tem esse instinto inconsciente animal para tentar te preservar. Aí você vai falar assim: "Liliane, do que você está preservando?". Primeiro, preservação de não morrer, né, ou de não passar por uma situação ruim, que é a cirurgia, a cicatrização e tudo mais. Depois a preservação de não ter que me abrir, me expor, me mostrar sensível, de necessitar do outro. A preservação de não correr o risco de não ter a pessoa certa ou alguém ali para cuidar de você. Tudo preservação, né. Diz a Carla também, né, falei que eu ia falar aqui no vídeo, eu tô com medo muito grande de ter que receber minha mãe e fazer o papel de filha e deixar minha mãe cuidar de mim. E aí eu falei para ela que uma das coisas que eu falei dos medos ontem, que eu estava expondo para o Rafael, eu falei o seguinte: todas as operações que eu fiz na minha vida, desde o estômago até as cirúrgicas, eu fiz quando eu morava na casa da minha mãe. Ou eu não morava na casa da minha mãe, teve a última, por exemplo, eu já morava sozinha, mas eu fiquei na casa da minha mãe. Eu operei como filha. Né, então nem sei se é muito medo, apesar que numa delas a minha mãe não cuidou de mim, mas não é nem muito sei se é o medo de ser filha, ser cuidada, porque na verdade eu só fiz operações cirúrgicas quando eu era filha, e filho não tem os compromissos e as obrigações. Filho é filho, né, o filho tá ali para ser cuidado, né, o filho não tem os compromissos da vida, ele é filho, ele tem o pai e a mãe que preserva, que sustenta, que dá alento. Bem ou mal, quando a gente está nessa posição de filho, a gente não amadurece,
O filho não é maduro, é imaturo. E quando a gente está na posição de filho, a gente veste essa camisa de novo, né? Por isso que é muito importante a gente ver os pais como seres conscientes individuais e sair, né? Eu sou um filho, agora eu sou um ser humano lidando com a pessoa que me deu a vida, ou a pessoa, a alma que fez o papel de pai e de mãe, porque daí você se coloca em igualdade, você sai desse bendito do arquétipo do filho que é péssimo, e você se coloca na sua essência e lida com a consciência do outro, né? Um ser consciente lidando com a consciência do outro. Isso é o certo das relações pai e filho, né? Que é só pessoas evoluídas aprendem, mas esse é o certo, né? A gente perder, inclusive a gente para de cobrar dos pais serem perfeitos quando a gente sai desse arquétipo ridículo do filho, né? Que também gera todas as confusões, imaturidades, não crescimento e por aí guerra, né? Que a gente faz e por aí vai com a vida, né? Com a vida, vamos combinar. Então, não é o problema disso. O problema é justamente que eu falei para ele. Eu falei: essa é a primeira cirurgia, Rafa, que eu vou fazer como mulher, como a dona da casa, como mãe. Então, eu tenho medo de como vai ser, porque eu sou alicerce, né? Eu sou a base emocional, eu sou a base estrutural. Eu tenho uma filha pequena, se ela precisar de mim, né? Eu tenho o papel de mulher, de esposa. Eu sou diferente agora. Eu nunca fiz, eu ainda falei para ele assim, eu nunca fiz uma cirurgia e uma cirurgia onde eu precisava parar e eu estaria fragilizada a ponto de eu não ser, né, essa mulher independente, como ser independente, maduro, dono da minha vida, dona de uma casa, né, dona de um relacionamento, de mãe de uma criança. Então, como vai ser esse processo nesse momento, nesse arquétipo? E eu percebi que eu tinha esse medo mesmo. Então, é muito importante a gente entender que sim, de tempos em tempos, às vezes ou sempre, depende aí de cada um, nós temos medos. O medo não significa que você é inconsciente. O medo não significa que você é uma pessoa ruim. E o medo não significa que você está decrescendo na sua consciência, não. O medo existe porque é um instinto animal, do nosso cérebro animal, do nosso inconsciente, que está aí justamente porque nós estamos encarnados neste corpo físico. Então, lidar com eles, aceitá-los primeiro, identificá-los, verbalizá-los e lidar com eles faz parte do processo de evolução, faz parte do processo do desenvolvimento da consciência e indiscutivelmente faz parte do crescimento. Porque quando você aceita e lida com medo, o que vai acontecer? Você naturalmente vai transmutá-lo e vai se libertar dele. E uma pessoa liberta dos medos inconscientes é uma pessoa muito mais forte. E, obviamente, de tempos em tempos aparecerão outros, aparecerão. O que eu faço, Liliane? Continuo o mesmo processo. Até nós atingirmos a iluminação, a possibilidade de vivermos situações na nossa vida onde nós sentimos medo, ou de estarmos vivendo a nossa vida baseadas em medos inconscientes. O importante é identificá-los, aceitá-los, compreendê-los, então transformá-los. Espero que tenha feito efeito aí para você de alguma forma. Fica a dica para você analisar aí quais são os medos que você tem. E isso a gente pode fazer em tudo, né? Eu posso parar para mim e perguntar, quando eu penso em dinheiro, no profissional, quais são os medos que eu tenho? E quando eu penso nos meus filhos, quais são os medos que eu tenho? E quando eu penso no meu casamento, quais são os medos que eu tenho? Quando eu penso em mudar de cidade, de casa, de profissão, quais são os medos que eu tenho? Isso é um processo maravilhoso que a gente pode fazer sempre na nossa vida. Curta meu vídeo, óbvio, né? Senão o YouTube vai achar que você não gosta. Deixa seus comentários aqui que eu vou respondê-los todos. E, óbvio, fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.